Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Mas não estamos em Nazaré, estamos no Monte Tabor, no lugar da Transfiguração. E temos neste lugar santo da Transfiguração algumas pedras vivas. Temos aqui alguns jovens, rapazes do Mundo X, que já conhecemos, mas queremos conhecê-los ainda melhor. Estes jovens que estão aqui sobre o Monte Santo, vivendo experiências evangélicas, acolhendo os peregrinos e ajudando os peregrinos a fazer uma experiência bíblica neste lugar santo. Mas eles mesmos vivendo a experiência de Deus neste lugar onde Deus nos fala. E sobre o Monte Tabor, temos aqui conosco estes maravilhosos jovens do Mundo X, Roberto Segala, Gabriel Mariucci e Matteo Lagrazia. Jovens que pertencem à comunidade Mundo X. Nós já falamos desta comunidade. Obrigado por terem aceitado o nosso convite e também por nos acolher aqui sobre o Monte Tabor. Muito prazer em recebê-los aqui para tocar com vossas mãos onde nós vivemos, e isto é importante. Belíssimo. Estes jovens fizeram a experiência de Deus em suas vidas. Estão aqui no Monte Tabor realizando um serviço, ajudando a custódia da Terra Santa a manter e a acolher os peregrinos neste lugar santo, mas fazem também uma belíssima experiência espiritual. Obrigado, Mateus, pela presença. E saudamos também os nossos cantores, Augusto e Milena, da comunidade Shalom, que nos trarão canto. E vamos falar desta comunidade. E penso que já falamos em um outro encontro, numa última transmissão que fizemos, apresentamos a comunidade Mundo X, não é mesmo, Roberto? Porém, vamos relembrar essa obra de Deus, que é o homem que deve estar no centro da vontade de Deus. Porém, uma coisa muito bonita, e já apresentando a comunidade Mundo X, que foi uma inspiração do Padre Elídio, que lhe pedirei de explicar melhor. Mas é uma terapia da beleza, pois aqui no Monte Tabor, Deus é a beleza. Aqui se vê a beleza e o esplendor de Deus, e aqui vocês vivem essa experiência. Mas penso que toda a comunidade é o máximo da beleza, que depois se reflete dentro do homem, é isso? Ou eu disse alguma coisa errada? Está certo, disse coisas certas. Claramente que um lugar belo nos ajuda a procurarmos embelezar o lugar, pois nós acreditamos que cuidar de um lugar e deixá-lo bonito também é sinal de serenidade interior. Cuidar de um lugar e deixá-lo bonito também faz bem. Nós temos muita sorte de poder fazer isto no Monte Tabor. Então, Roberto, Padre Elígio teve uma inspiração. Estava numa ligação com o telefone amigo de ajudar os jovens. Poderia nos falar um pouco de como nasceu a comunidade Mundo X? Claro, como o senhor disse, Padre Elígio fundou em 1961 o primeiro telefone amigo que ainda funciona na Itália. Neste telefone amigo, qualquer pessoa pode, de qualquer idade e em qualquer horário, pode ligar para pedir uma ajuda, para pedir um conselho, para falar se está sozinho, em resumo, sobre qualquer coisa. E em um desses telefonemas, chegou um telefonema de um rapaz com problemas de toxicodependência que queria se suicidar. Naquele momento, o Padre Elígio decidiu que aquela vida deveria nos questionar a todos nós. E depois daquele telefonema, ele tentou procurar especialistas, médicos com tantas pessoas, ver se o que conseguia para ajudar aquele rapaz. E no final compreendeu que era um homem apaixonado pela humanidade, que não existia uma cura, mas que deveria procurar um modo de vida saudável e belo. Ele trouxe para a nossa comunidade o estilo de vida franciscano, e assim, no decorrer daquele ano, foram fundadas mais de 50 casas, chegando também aqui na Terra Santa, no Monte Tabor. O nosso estilo de vida é o estilo de vida franciscano, com regras, com amor fraterno, com um amor de viver sadio, cuidando na nossa horta, no nosso jardim, e aqui também fazemos acolhida aos peregrinos, como depois veremos em resumo, e nos corrigimos mutuamente com amor.
É bonito porque eu conheço, e vocês estão em tantos outros santuários franciscanos e lugares santos que eram dos freis menores, e eu sempre vi a beleza, os jardins bem cuidados. Quando se chega, se vê a beleza. E aqui, sobre o Monte Tabor, isso é bem claro. Padre Elígio sempre diz que para ver como estão os meus jovens, basta ver como está cuidada a casa e as flores. E se a casa e as flores estão bem cuidadas, quer dizer que os meus jovens estão bem. Obrigado, Roberto. É muito bonito porque estamos sobre o Monte Tabor. É aqui que a voz do Pai disse: "Este é meu Filho bem-amado, escutai-o." Portanto, escutar a voz do Filho, a voz de Jesus que nos fala por meio das Escrituras e que nos fala também por meio do homem. E acredito que Padre Elígio escutou a voz de Deus no clamor daquele jovem. Acredito que podemos dizer isso porque Deus nos fala por meio da Escritura e também nos fala por meio dos irmãos, não é verdade, Roberto? Sim, nós falamos com muita clareza as coisas que estão bem e aquelas que não, e muitas vezes isso não é um caminho fácil. Porém, se consegue olhar interiormente por aquilo que se é de verdade, porque mundo X, e este X abençoado, quer dizer que cada pessoa deve encontrar o seu X dentro de si mesmo, que é diferente de cada pessoa. Por isso, cada um deve procurar a sua, muito além do condicionamento da sociedade que impõe um modo de vestir, modo de pensar, que nos impõe tantas escravidões visíveis e não visíveis, e isso importa. Belo, Deus nos fala por meio dos irmãos, de seus clamores e também de suas dificuldades. Acredito que seja esta a bela terapia da palavra, do trabalho, da beleza. Sim, mas não é uma terapia formal, como a terapia clássica, pois nós não mantemos doentes. Sim, isso é importante explicar. Os jovens toxicodependentes não são doentes. Isso é muito importante. Não são doentes. São homens em crise, que se perderam e perderam a vontade de viver, tiveram problemas de consciência consigo mesmos, perderam muitas motivações, mas não somos doentes, somos homens que procuram dia após dia nas pequenas coisas do mundo X e nossa alegria de viver. Nós temos que ser curados, devemos ser estimulados uns pelos outros e procurar as coisas certas e os valores certos que muitas vezes deixamos para trás. Sobretudo nos valores do homem. Deus se fez homem com sua encarnação, porém é com a graça de viver essa experiência pela procura do homem, digamos, a procura pelo significado, pelo sentido da vida no Monte Tabor. Falo como custóde, que ter aqui no Monte Tabor, vocês, jovens do mundo X, representam um pouco toda a humanidade. Essa humanidade que é bela e que Jesus ama. Questa umanità che è bella, che Gesù ama. Gabriel, agora falo com você, gostaria de ouvir a sua voz. É verdade que você é um cozinheiro? Sim, sou corresponsável com outro meu irmão da cozinha. Fazemos uma experiência enriquecedora, bela e também porque nos colocamos ao serviço dos outros, através da cozinha, e é muito bonito. Irmãos e irmãs que nos acompanham, se come muito bem no Monte Tabor. É Gabriel que cozinha e a nossa equipe do programa Em Casa com a Sagrada Família. Comemos aqui hoje e nos disseram que estava muito bom. Gabriel, como a comunidade chegou aqui? Porque eu me lembro, havia as irmãs e agora já fazem alguns anos que o Mundo X está sobre o Monte Tabor. Como a comunidade chegou aqui? Então a comunidade aqui no Monte Tabor está presente aqui fazem 11 anos. Em setembro, fará 11 anos que o Mundo X está no Monte Tabor. Foi um pedido do ex-custóde da Terra Santa, Padre Pizzaballa, e o ex-ministro geral, Padre José Cabaglio, que são nossos amigos e conhecem muito bem o Mundo X. Todas as comunidades da Itália, e nos foi enviado este projeto e pediram ao Padre Elídio de abrir uma comunidade aqui para que pudéssemos fazer reviver Monte Tabor. Porque as irmãs que aqui viviam juntos com os irmãos não conseguiam manter este lugar com tantos peregrinos.
Os jardins, em resumo, era um trabalho muito, muito difícil. Nós chegamos e, com o tempo, este Monte Santo voltou a florir. E isto, com certeza, é uma coisa muito bonita. Nós temos a graça e o privilégio de viver aqui todos os dias, pois tantos peregrinos passam sobre o Monte Tabor, talvez por 1 hora, celebram a missa, param para almoçar. O privilégio de viver tutti i giorni, porque credo que tanti Porém, pellegrini viver todos os dias aqui no Monte Tabor e apreciar o Monte Tabor quando não tem ninguém, quando fechamos o santuário, se sente o perfume do que é este Monte Santo. Acredito que seja um grande privilégio. É uma graça de Deus, como o Senhor dizia antes. questo Monte Santo penso che sia un grande privilegio e una grazia di Dio, penso, ecco, come diceva lei prima. De verdade, eu posso testemunhar que o Monte Tabor é belíssimo depois da chegada do Mundo X. Roberto, agora vocês estão em 5, não é? Mas serão mais. Sim, estão chegando na Transfiguração, estão chegando 3 irmãos. Como é organizada a vida dos jovens em cada dia? Porque eu os vejo sempre trabalhando, os 5 vejo no jardim acolhendo os peregrinos. Como é organizada a vida desses jovens? É organizada de tal maneira que cada um tem suas responsabilidades que devo levar em frente da melhor maneira possível. Pensamos que uma pessoa pode se expressar através do trabalho. Podem experimentar quais sejam suas dificuldades, podem experimentar quanto amor colocam naquilo que fazem, sua dedicação. O trabalho, para nós, é um meio pelo qual podemos expressar de maneira tangível as capacidades que cada um de nós tem e assim encontrar a confiança que cada um tem em si mesmo. Sim, é verdade, trabalhamos, mas procuramos fazer com alegria. Procuramos nos corrigir através do trabalho e nos responsabilizamos através do trabalho. Roberto, são 10 anos que está aqui. Sim, exatamente. Na comunidade X. Gabriel, São 6 anos e Mateus. 5 anos. Mas, Mateus, você é muito jovem, tem 22 anos, chegou aqui muito jovem. Sim, tinha 18 anos. Fiz 18 anos e entrei na comunidade. Mateus, como é essa experiência de ser escolhido para vir fazer uma etapa do caminho aqui sobre o Monte Tabor? Para nós é uma grande oportunidade, porque na comunidade não se entra em comunidade por um período e se vai embora, mas nos ajuda a nos reconciliarmos com a vida e isso é importante e procuramos todos os dias, ainda que com as dificuldades. Mas é sempre um caminho que cada um de nós com o tempo faz, com o seu tempo. Porém, aqui sobre o Monte Tabor é uma experiência maravilhosa, no sentido que todos deveriam experimentar em tempos diferentes, mas que ajudaria muito a pessoa. Nós aqui dizemos sempre que o Monte Tabor é uma janela sobre o mundo, e de verdade é, e por isso procuramos desfrutar ao máximo. E depois, com certeza, nos ajuda a nos conhecer, pois tudo aqui não é somente viver em comunidade ou passar um tempo em comunidade, mas é conhecer-se e assim todos fazem isto. E aqui sobre o Monte Tabor se faz de maneira única e nós procuramos aproveitar o máximo possível. E quando os peregrinos vão embora, se fecha tudo e vocês permanecem. Somente os freis no convento e vocês jovens do Mundo X. E também se pode fazer tanto silêncio interior, não é verdade? Sim, temos a possibilidade de fazê-lo entre nós. Como foi quando te comunicaram que você viria para a Terra Santa? Não acreditava. No começo, não acreditava. Não tinha nem ideia de como poderia ser viver aqui no Monte Tabor e também de como seria viver aqui por mais tempo, pois alguns ficam alguns meses e já são 1 ano e 3 meses que estou aqui e estou mais forte do que era antes. Me vem uma palavra, Roberto, quando os vejo, a genuidade na unidade, porque eu vos vejo sempre sorrindo quando descem para Nazaré, na Fiocolata, participando da procissão luminosa. Os vejo sempre alegres, mas Roberto sempre me diz: Padre, o senhor não sabe o cansaço que está por trás desses dias. É um caminho intenso. Para você, algumas vezes, o silêncio te incomoda, te cansa. Você tem 22 anos e fica completamente isolado quando os peregrinos vão embora? Para
Para nós, não. No início se cansa também como comunidade. Em respeito ao que fazemos a acolhida e depois se fecha, pois acolhemos tantas pessoas que chegam. O silêncio desfrutamos estando juntos e assim conseguimos meditar sobre nós mesmos, que é uma das coisas mais importantes. Mas, com certeza, é um silêncio que esperamos que seja construtivo. Respeito a qual vai ser. Mateus, tenho uma outra pergunta. Eu gostaria de tocar num tema importante, algo de muito profundo, pois muitas pessoas que nos acompanham vivem dificuldades. Vocês encontraram uma chave de leitura, respostas para algumas dificuldades que daqui a pouco nós falaremos. Chamamos agora os nossos cantores que cantarão, porque a experiência de hoje é uma experiência muito profunda. Estamos falando de silêncio, de Deus que fala, de vidas transformadas, como a vida desses jovens. E nossos cantores nos ajudam para que possamos interiorizar. Signore, è bello estar davanti al tuo altar, riuniti nella tua casa. Un giorno innanzi a te, più di 1000 sarà, il tuo amore ci cambierà. Gesù, vogliamo vederti, il tuo volto brillerà e noi vogliamo vederti. Trasfiguraci con te, Gesù, vogliamo vederti. Il tuo volto brillerà e noi vogliamo vederti. Trasfiguraci con te, Gesù. Jesus, queremos te ver, o teu rosto brilhará em nós. Queremos te ver, contemplar o teu olhar, Jesus. Queremos te ver, o teu rosto brilhará em nós. Queremos te ver, transfigura-nos em ti, Jesus. Nós sabemos muito bem que quem trabalha com os jovens, quem trabalha na pastoral, quem está em contato com os jovens, e como é importante falar do que são as substâncias tóxicas, não? Existe dependência com substâncias e sem substâncias. Eu penso que seja muito importante e por isso eu gostaria de perguntar a você, Mateus, por que no mundo X vocês vivem sem internet, sem celular? Existem muitas pessoas que vivem a dependência do celular, dependentes da internet, não conseguem ficar sem estarem conectados. E vocês vivem essa experiência de estar aqui no Monte Tabor com Jesus e também em outras comunidades do mundo X. Isto é algo muito interessante, porque muitas pessoas dizem, eu não consigo. E para você, um jovem de 22 anos vivendo essa experiência? Como é para te, 22 anos, um jovem vivendo essa experiência? Para nós jovens, eu falo da minha experiência. Com certeza, quando entra na comunidade, você é retirado de tudo. E naquele momento é muito difícil. Não é fácil. Pois alguém é acostumado, tem seus hábitos e, portanto, ser distanciado do telefone e de tudo que está fora é difícil nos primeiros momentos. Mas depois se acostuma porque o fundamental é que na comunidade não tem outras pessoas que estão próximas de mim, a não ser o responsável que está no telefone ou no computador, ou em todas estas outras coisas. E por isso pode ser mais fácil porque não se vê, e por isso que já não vendo já é melhor.
mas com certeza é algo que cada um deve dar-se conta diante dessas pequenas coisas e de momento em momento. Anche su queste piccole cose, però è sempre un darsi conto, quindi É também uma liberdade, não é? Quando eu era formador dos jovens religiosos franciscanos, eu insistia muito, dizendo de deixar o celular, de deixar de ver os e-mails todos os dias, para escutar verdadeiramente a voz de Deus. É muito importante essa experiência de distanciar-se e não ser escravo, dependente dessas situações, não é verdade, Roberto? É claro que o primeiro impacto não é fácil, mas depois se vê que havia e ainda tem tanta escravidão que condicionam negativamente a vida. Mundo X não diz nunca mais vai usar essas coisas, mas deve aprender a usá-las com você mesmo de maneira certa e depois usar todas essas coisas de maneira certa. Roberto, existem tantas pessoas que nos acompanham, famílias, educadores, sacerdotes, seminaristas que trabalham nas pastorais com as pessoas e muitos educadores que nos acompanham nas nossas transmissões de Nazaré. Como ajudar um jovem hoje a sair da toxicodependência? Porque tem uma avó que me dizia: padre, eu rezo pelo meu neto, mas gostaria tanto de ajudá-lo a sair. O que devo fazer, além de rezar? Poderia dar algum conselho? É importante que um jovem se distancie completamente da vida que tinha antes. É importante que tenha uma estrutura de uma comunidade como a nossa e se distancie completamente e se possa reconstruir. Porque muitas vezes um jovem tóxico-dependente, muitas vezes nós vemos a toxicodependência como um problema, mas é somente a ponta de um iceberg e embaixo existem muitos problemas que precisam ser resolvidos. E esses problemas, se uma pessoa não se distancia completamente e não faz um caminho com outras pessoas que já superaram este problema, fica muito difícil enfrentar esse problema, onde a sociedade continua a te oferecer as mesmas coisas. Mas é fundamental que essa pessoa esteja cansada da vida que esteja levando, que entre numa comunidade, que possa se olhar para dentro e pergunte o que se rompeu, porque no fundo essa é a verdade. E é importante para o jovem, digo que se deve distanciar completamente. Ir para longe daquilo que é a sua vida, distanciar-se até mesmo dos pais, porque muitas vezes os pais, por quererem tanto bem aos filhos, não fazem o bem aos filhos, mimam demais, e eles não precisam disso, precisam de autoridade, de que se imponha certas coisas, precisam aprender de verdade certas regras para viver livremente. Precisam ser presença. Uma vez um jovem me disse: minha mãe está sempre no cabeleireiro, nunca tem tempo para nós, só tem tempo para o espelho. Os pais devem estar com os filhos. Acredito que o trabalho não é mais importante que os filhos, que a família. São mensagens muito importantes, aquilo que está nos dizendo. É preciso estar com os filhos de maneira certa, porque se eu tenho um filho e dou a ele tudo aquilo que ele quer, não estou lhe fazendo bem, estou estragando. Não se deve dar tudo aquilo que ele quer, pois assim uma pessoa se acostuma a ter tudo e não aprecia mais nada. E a nossa história é feita também de pessoas assim, que tiveram tudo e não estavam felizes com nada. Obrigado, Roberto. São verdadeiramente conselhos e nos falou de coisas importantíssimas. Estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa transmissão hoje do Monte Tabor. Eu gostaria de agradecer-vos como membro da Custódia da Terra Santa, também como membro do governo da Custódia, pelo serviço que fazem, pelo bem que fazem no Monte Tabor. Gostaria de lhes pedir, vocês que estão aqui com Jesus sobre este Monte Santo, de rezar pelas pessoas que nos acompanham, como nos escreveu Linda Soares de Portugal, que nos pede orações, também a Silvia Evangelista do Brasil, que nos pede oração pela sua família, e também Maria Inácia, sempre do Brasil, de Minas Gerais, que nos pede oração e também agradece pelos conteúdos e pelas entrevistas que temos aqui no nosso programa. Muito bem, Maria Inácia, rezaremos e agradecemos pelo carinho que tem pelas nossas transmissões da Canção Nova e por todos aqueles que nos ajudam para que esse programa e todas as nossas transmissões cheguem em tantas partes do mundo. Gostaria de finalizar com você, Gabriel, porque você é cozinheiro e aqui sobre o Monte Tabor se vive uma experiência espiritual, se vive uma experiência da beleza e esses jovens maravilhosos que vivem neste belíssimo lugar santo, porém aqui se come muito bem. O cozinheiro promete.
um convite a todas as pessoas, peregrinos que passam, são muitas pessoas que estão programando uma peregrinação, de pedir às agências, dizendo que queremos permanecer no Monte Tabor para comer ou para dormir, um convite. Mas gostaria que você fizesse, porque o cozinheiro promete. Acredito que aquilo que caracterizou a cozinha do Mundo X e a simplicidade não se procura fazer aqui sobre o Monte Tabor. Pratos especiais sofisticados. Nós gostamos de simplicidade, com um toque de amor a mais. Portanto, convido a todos a virem ao Monte Tabor para verem a beleza deste monte e, se for possível, convido a todos para almoçarem no Monte Tabor, pois acredito que seja sempre muito bonito acolher. Dá um belo sorriso às pessoas e talvez, quando forem embora daqui, dar-lhes alguma coisa a mais. Cozinha simples italiana, como um prato de macarrão ao molho de tomate, um bom frango assado, como tomates, com saladas, com as frutas da estação. Uma coisa muito simples, mas bem feita, mas com um sorriso que para mim podem fazer a diferença numa simples peregrinação que acontece aqui no Monte Tabor. A diferença que vocês já fizeram hoje, as pessoas que nos acompanharam puderam experimentar a beleza de Deus, a beleza do Monte Tabor. Chegamos ao final e alguém nos disse, devemos descer do Tabor. Terminou a nossa transmissão, mas com muita alegria de termos vivido muito bem este momento aqui com vocês, escutando essa belíssima experiência. E queremos consagrar vocês e todos os jovens do Mundo X que estão em 50 comunidades, junto com o Padre Elígio, o fundador, a Santa Família de Nazaré, assim como todas as famílias que nos acompanham, e queremos rezar para que sempre possam ser guiados pelo amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo. E esperamos todos na próxima semana, aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. É a escola do Evangelho que chega na tua vida. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site